Fechou? Então, senta a botina. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo Sem Fronteira. É um programa que promete trazer assuntos diversos, trazer qualidade de conteúdo. E hoje eu estou aqui com meu amigo Herbson, né, da Move One, da Teotech e da Ex-Hyper. Ele Isso tem aí. 13 empresas e o Herbson é o maior especialista na área de manutenção que eu já conheci a nível Brasil ou talvez até nível mundial. Não. Seja bem-vindo ao nosso programa, Emerson. A alegria Rapaz, estar te recebendo aí. depois de uma apresentação dessa, a gente fica até sem palavras, né? Agradeço aí pela honra, ainda mais vindo de uma pessoa tão experiente, técnica, profissional também da área. Eu acho que essa nossa junção aqui para a vida, né? Ela vai trazer muita solução para o mercado, para o transportador, para o frotista, para os ônibus e assim sucessivamente. Então é uma honra e um privilégio imenso estar aqui, um prazer estar falando com vocês e espero que a gente, através do nosso bate-papo aqui, consiga agregar e trazer aí valor e solução aí para o seu dia a dia, para a sua operação, né? Com toda certeza. Eu não fui bem modesto falando que o Herbson é uma referência. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo num evento, onde ele fez o lançamento da Move One. Depois a gente vai contar um pouquinho quem é a Move One. Mas ele é uma referência principalmente no mercado de transporte coletivo e rodoviário de ônibus, né, Isso. passageiros. Eh, Ele é conceituadíssimo, tem técnicas de gestão de manutenção, depuração de dados, análise de dados, né? Ele tem com profundidade, né? Ele consegue fazer indicação de qual peça rende mais do que a outra, qual que é a relação de custo-benefício, entre várias outras habilidades aí. E Erbson, eu queria, antes de a gente começar a entrar no conteúdo, que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador quem é o Erbson, de onde é que ele veio, qual que é a trajetória dele. Eu acho que Cara, está todo mundo aí agora de antena ligada para saber quem você é. Cara, se eu vou trazer de forma muito simples, né, e objetiva. É, eu sou natural da Bahia, né, e sempre tive o sonho, o desejo de atuar com manutenção. Aos 13 anos eu iniciei a minha trajetória com manutenção. Aos 16 anos eu abri minha primeira auto center, aos 16 anos de idade, e ali fui construindo até que cheguei aos 21 anos de idade com a linha diesel, né? E entrei em um grupo chamado, na época, Grupo VIP, e esse grupo, na época, tinha um pouco mais de 2.000 ônibus, e de forma muito assertiva ali, dentro do corpo de manutenção, eu fui desenvolvendo habilidades com ISO 9001, ISO 14001, gestão de frota, manutenção. Aí fui estudar engenharia elétrica e comecei a aprofundar nas técnicas de manutenção. Em um determinado momento eu entendi que eu sabia um corpo técnico de uma forma bem razoável, né? Uhum. Só que faltava um pouco de gestão. Aí eu fui estudar gestão. Quando eu passei a estudar gestão, eu entendi que faltava um pouco de pessoas. Aí eu fui estudar pessoas e isso foi formando, foi forjando, não digo nem formando, porque quando é forjado é porque é na prática, né? É no dia a dia, é no real, a gente vai aprendendo, implementando. Então eu sempre tive muito isso o que eu aprendo é 20% teoria, 80% prática. Então fui validando as teorias na prática e a gente conseguiu feito, como por exemplo, ficar praticamente 5 anos consecutivos no ranking de manutenção que a SP Trans faz, entre primeiro e terceiro lugar por 5 anos consecutivos, por exemplo. Por quê? Porque a gente foi praticando esse conhecimento adquirido, né? Uhum. E foi ajustando ele ali de forma Kaizen, né? Na melhoria contínua no dia a dia. E até que chegou um determinado momento que eu senti a necessidade de levar isso para o mercado de uma forma mais aberta. Foi quando eu anunciei a minha saída do grupo, que já era um novo grupo, o Grupo Metrópole, e fui para o mercado. E eu tenho tido aí alguns anos já
várias experiências, cases de sucesso, onde a gente pega uma frota numa condição de dificuldade, muitas vezes, e consegue trazer ela no nível de, de excelência, um nível de resultado muito maior. É claro que a gente acaba encontrando diversidades, dificuldade independente do estado que a empresa está, mas eu costumo dizer que assim, a nossa metodologia somada à expertise existente dentro da empresa, entendendo o contexto dela, é inevitável levar ela para um próximo nível de qualquer forma, independente do nível que ela esteja. Por mais que ela seja uma empresa de muita excelência, que tem várias no mercado, Sim. somado a esse brainstorming que nós temos, somado à experiência, a gente consegue ajustar detalhes que trazem milhões para dentro das operações, né? Porque eu costumo falar muito, né? Antigamente a área de recursos humanos da empresa, eles falavam que tem que ter 20 anos de empresa, 30 anos, né? Eu sou de uma época que Deus do livre falar que ficou 4 anos numa empresa, né? Era um cara que É, o turnover era muito alto, era um cara que não era bem aceito. é E verdade. hoje, com a clareza que eu tenho, ocupando as posições que eu ocupei na minha carreira profissional, eu vejo que tem dois tipos de pessoas em uma empresa. Eu falo do nível executivo, que foi o nível que eu mais transitei na minha carreira profissional. Um que é o disruptivo, que é o que chega e faz, no bom sentido, uma reengenharia na empresa e traz grandes resultados, mas essa pessoa não tem a qualidade de continuidade. Todos aí os trabalhos, né, o que você tem que fazer começa a se tornar menos expressivos e se tornam mais necessários para dar continuidade, esse profissional ele não se realiza mais. Exatamente, Só que fato. ele teve toda a curva de aprendizado dessa empresa. Aí quando ele sai e vai para uma segunda empresa, terceira, quarta e quinta empresa, ele tem uma curva de aprendizado. Quanto mais ele passar por empresas, mais ele aprende e mais ele leva conhecimento diversificado. Eu acho que a consultoria é um pouco disso, né? Sim, Porque ele tem experiência de inúmeras empresas, né, de cases que podem ser adaptados de forma parecida, às vezes muito diferente, às vezes com uma diferença bastante significativa, porque nada é o que se faz, mas como se faz, e é isso que torna esse resultado que você falou, por mais que uma empresa seja muito bem organizada, nós conseguimos, de certa forma, oxigenar, talvez com menos intensidade, mas o resultado continua sendo milionário. milionário. E foi muito boa a sua colocação, né? Não tinha parado para analisar dessa forma. Mas pessoas como eu, acredito que parte como você também, a gente é movido a resultado. Então, o comodismo, ele não vive com a gente, né? Até trouxe lá na minha palestra a questão de você equalizar competência e desafio. Se você tem uma competência muito grande e o seu desafio começou a ficar cômodo, pessoas como a gente, a gente fica frustrado com aquilo. Isso. Então a gente está sempre movido a gerar grandes resultados. Quanto maior o problema, melhor. Perdão. Quanto maior o problema, mais diversão a gente tem. Então, assim, é muito gratificante quando você entra para resolver soluções como essa. Só que aí tem uma questão que esse tipo de profissional, como nós somos, tem, que algumas pessoas do mercado não têm. Que é assim, a gente não tem apreço a sou eu que faço da forma que eu faço, não. A gente tem metodologia, que essa metodologia ela é totalmente imutável de acordo com o contexto dentro da empresa que a gente está trabalhando. Sim. Então, essa parte onde a gente tem essa flexibilidade, né, que eu chamo de antifragilidade. Essa antifragilidade, ela nos gera autoridade, respeito. A nossa metodologia ela está em constante evolução e a gente consegue trazer ali um resultado tangível muito rápido, né? Muito rápido. Então foi muito boa a sua colocação. E quando eu peguei esse viés de entender o ser humano, né? E trazer isso na prática das oficinas, eu entendi, por exemplo, de envolver a nossa equipe no propósito de tudo isso. Então, quando eu entro dentro de uma corporação, a gente entra com uma ideia
e a metodologia já formatada para potencializar aquelas pessoas que lá estão. Então, como que a gente potencializa? Treinando, envolvendo, engajando. E através do próprio recurso que tem dentro da empresa, a gente gera resultados astronômicos, né? E não é o que se faz, é como se faz. Como se faz. Na minha transição profissional, eu nunca levei ninguém comigo. Nunca deixei ninguém desassistido. Teve pessoas que em 15 minutos eu empreguei. Ó, saí de tal empresa, fui demitido. Pessoas que eu sabia que tinham valores, né? 15 minutos depois estava empregado. Mas eu nunca levei ninguém por quê? Porque eu acredito piamente que a essência está na empresa. E a nossa obrigação, que vivemos esse mundo mais amplo, né? Temos mais experiências, né? Por conta da nossa característica do serviço que nós realizamos, nos dão a bagagem de levar formas diferentes de ver o mesmo problema e formas diferentes de agir, né? E quando a gente consegue motivar essas pessoas, consegue engajar essas pessoas nesse desafio, é isso que é a diferença. Sim. E, cara, foi muito bem colocado novamente, porque, assim, eu atuo com 3 P's, né? Eu falo assim, todo lugar que eu vou, eu levo 3 P, que é processo, pessoas e performance. Não dá para tirar dessa ordem. Primeiro, você estrutura, analisa e desenvolve os processos. Depois, você treina as pessoas. Depois, você gera a performance. Se você faz essas 3 P's nessa sequência exata, você vai potencializar tudo aquilo que tem dentro das corporações. E por muitas vezes falta um pouco de oxigênio novo. Então, sabe aquele ditado, santo de casa não faz milagre? Em algumas, na sua grande maioria, é uma verdade, porque o de casa ele está viciado. Ele está viciado naquele E está envolvido no ecossistema. problema, né? E está na Exatamente. pressão do problema do dia a dia, não tem muitas vezes nem tempo de colocar o pé para fora e tentar olhar o problema de fora para dentro. Exatamente. A dinâmica não permite. Aí quando a gente vem de fora, com toda a bagagem que nós temos, só ontem, por exemplo, de ontem para hoje. Ontem de manhã eu estava no grupo Toniato, tem 800 carretas. Ontem à tarde eu estava no grupo Braspress, 3.000 carretas. Hoje de manhã eu estava na Aviação Osasco, 600 ônibus. Então, essa interlocução que nós temos entre todas essas empresas, como eu citei essas 3, mas tem uma vasta gama maior De aí de outras empresa, empresas. né? Isso somado à sua realidade frotista, ao seu dia a dia, a gente traz resultado muito rápido, sabe? Eu sou muito. A gente está com um desafio aí que provavelmente vai vir aí pela frente, é uma empresa que a gente está negociando para entrar nessa empresa, e a gente está pegando essa empresa de porta fechada. Ela está com um índice de cumprimento de viagens assustador de ruim. E nós estamos em negociação para assumir a direção dessa empresa e fazer esse cenário mudar. E na nossa proposta de desafio tá, em 6 meses, nós vamos mudar a realidade daquela empresa em fator de comprimento de frota. E não é simples, mas é tão prazeroso só de estar negociando já para começar essa empresa e a cabeça já liga, olha, eu vou pegar aquela metodologia, eu vou pegar os líderes, vou treinar dessa forma, vou levar eles para conhecer uma estrutura, né, fazer um benchmark numa estrutura que roda ali alinhada, próxima ao 100%. E, por exemplo, só pra você ter ideia, se a gente falar de números, essa empresa hoje ela roda em 53% da sua capacidade. Caramba. E a gente pode levar ela, eu tenho confiança que entre 6 a 9 meses a gente leva ela para uma operação aí de 97, 98 de capacidade, sem dúvida nenhuma, entrando com o nosso time. Então, só de ver isso, você já desenha o cenário de como você vai fazer essa mudança de forma prática e eficiente, né? É o que a gente estava conversando antes ali, né? Sobre quais metodologias, quais os formatos, o que se aplica de acordo com qual realidade. E é isso. A gente leva o contexto das empresas real que ela vive
e potencializa com os próprios recursos, sem aquela questão de, mas você não investiu nisso, você não investiu naquilo. Eu acho que os investimentos que devem ser feitos é a partir do retorno que a gente Vai consegue, gerar para o próprio vai negócio. gerar para o próprio Na negócio. verdade, você não vende CAPEX, você Não, vende OPEX. é isso E a aí. partir de uma arrancada inicial muito curta, a partir dessa arrancada, a própria operação se autossustenta e gera caixa líquido para resolver outros problemas. É exatamente isso. É gostoso até de falar, né? É. Mas eu também tenho essa proposta, sabe? Eu acho que quando a gente sabe o que sabe, né? E quando a gente é apaixonado pelo que faz, e eu só faço o que eu faço porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, então eu levanto todas as manhãs com o maior prazer e, no bom sentido da palavra, com o maior tesão de resolver e de me dedicar na empresa, e aí não tem hora, é sábado, é domingo, é feriado, é depois do horário, e você não está fazendo por obrigação. Do tipo, pô, tem que ir mais um dia lá. Nossa, estou com um salário excepcional, mas pô, mais um dia lá. Eu acho que vale um salário bem menor, mas tipo assim, cara, tô indo mais um dia lá. Sim, sim. E hoje vai ser diferente. A garra é diferente, né? A forma, a energia positiva que traz isso, né? O quanto faz de bem pra gente. Eu acho que é muito diferente, né? E trazendo isso para a condição humana da coisa, né? Hoje o salário é o quinto lugar que importa para um profissional, né? Então tem muita gente colocando o salário em primeiro lugar, achando que é só o dinheiro que vai. Eu já recebi propostas assim de salários que eu nunca pensei nem ter na minha vida, mas que não fez sentido para mim aceitar, porque eu tô Não em. fecha com os valores. Não é isso, exatamente, não é mais Não é isso que eu sobre acredito, não é isso dinheiro. que eu quero. Porque às Exatamente, vezes no ambiente, né? Salário é excepcional, o desafio é excepcional, teu valor não fecha com os valores da empresa ou com o ambiente da empresa. exatamente. É aquilo que eu trouxe lá, por exemplo, na minha palestra, que você esteve lá com a gente, é a coragem de ser real. Dependendo do lugar que você não tem a permissão de ser você. Isso hoje para mim é muito importante. Por que isso hoje para mim é muito importante? Porque eu construí isso durante a minha carreira. Eu construí base sólida, é, onde eu tenho metodologias validadas que trouxeram resultado, que não vale mais a pena na altura do campeonato eu esquecer de tudo isso e ser um fantoche numa operação que, por exemplo, talvez eu queira usar o meu nome, por exemplo, para poder ganhar algum tipo de benefício, etc. Então não faz sentido. Então, o que faz sentido é realmente a gente estar focado e determinado ali em gerar resultado, e através desse resultado, o valor, né, a remuneração, ela vem Como ali consequência. como consequência. Então, isso nos move, isso nos inspira, ver depoimentos de. Só na nossa última palestra, eu tenho 65 documentados, 65 depoimentos documentados. Isso tem 2 semanas da palestra, eu já tenho esse número de depoimento de pessoas, olha, me ajudou com isso, me agregou com isso. Fora os informais, né? Isso eu tô falando documentado. Informal, por exemplo, eu não vou nem citar o nome, né, no momento, mas você sabe, a gente, do dia da palestra, que faz uma semana, Vai fazer duas. vai fazer 2 semanas. Até hoje eu já recebi um depoimento de uma das transportadoras que falou: olha, eu já economizei 40 mil reais com uma dica que você deu. Isso nós estamos falando em uma semana e pouquinho de evento, né? Então isso é muito gratificante, né? E isso foi entregue de forma honesta, espontânea e gratuita lá para que eles pudessem gerar esse resultado dentro da operação deles, né? Legal. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu queria fazer um comentário. Conheci o Eberson há pouco tempo e eu vi isso, né? Nós que estamos na área de liderança, da gestão, né? Executiva, nós precisamos de muitas vezes muito pouco para poder perceber isso, né? Eu vejo, eu vi, né? O quanto é profundo quando você fala de como engajar as pessoas para poder ter o resultado. E Sim, o resultado só vem através do engajamento de pessoas, só. Ninguém faz né? nada só. Com
Aí a nossa pincelada, talvez lá como consultores, conselheiros, etc., é como, de que forma fazer Isso. isso, né? Mas quando a pessoa está engajada, está imbuída de atingir aquilo, isso é insuperável. E outra coisa que eu queria comentar antes do final do primeiro bloco, embora eu tive esse desejo a minha vida inteira de fazer com meus pais e meus professores, hoje eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, e vários dos meus professores nunca consegui criar esse ambiente, né? Ainda, né? Do reconhecimento, embora a gente faz isso individualmente, mas no reconhecimento coletivo. E eu vi no lançamento da Move One, né, o Herbson falando pro pai, que foi cobrador, né? Foi cobrador de Foi ônibus. cobrador de ônibus, talvez lá que surgiu a paixão, né, pelo que ele me falou, de ter o Sim, contato com a mecânica diesel pesada, aquela loucura de uma sim. garagem de ônibus, naquela época que tinha muito menos tecnologia do que tem hoje, né? É, o reconhecimento dele pro pai e a gratidão de ter falado pro pai, pai, eu tô aqui, eu venci. É, E o olhar do pai dele, um abraço aí, o olhar do pai dele de caramba, esse é é. meu filho. Então, não tem nem como não parabenizar uma situação dessa, né? Tantos outros que poderiam fazer isso, talvez dezenas de vezes, sequer pensam em fazê-lo. Sim, E você, no primeiro momento teu, né, que você conseguiu criar primeiro. essa condição, você quis trazer esse reconhecimento. Cara, assim, eu não gosto de falar muito, senão a gente emociona, né, nesse ponto. Naquele dia, eu ainda nem publiquei isso, né, em primeira mão aqui, mas acho que todos nós temos sonho de vida, né? Então, a gente tem metas, objetivos, caminhos e etc. Mas tem uma coisa que é sonho de vida. E nesse dia, nesse evento, sou extremamente grato. Nós tivemos 234 empresários, diretores e gerentes de frotas, 86 empresas, somando essas pessoas. Eu sou muito honrado de verdade por todos que estiveram lá, mas nesse dia eu realizei um sonho de vida que foi homenagear meu pai. Então, tipo, tudo foi incrível, muito importante, mas o que eu guardo no meu coração de forma assim, que eu realizei um sonho de vida foi poder homenagear meu pai em vida nesse momento que eu queria que ele olhasse para mim e falasse assim: esse é meu filho, eu tenho orgulho do que eu gerei, sabe? Eu queria que ele tivesse essa sensação de tipo assim, fui eu que fiz, eu gerei aquilo. E isso foi um cheque da minha vida, assim, um marco da minha vida que eu acho que eu não consigo quantificar de verdade em uma fala, em o quanto isso foi importante, o Para quanto você. isso trouxe uma satisfação plena da minha vida naquele momento. Tem meu pai ali, tem meus filhos ali, como você viu, Não, ter teus né? filhos, a tua mãe, teu pai, Minha a irmã, tua minha esposa, esposa. Eu vi que tinha parentes teus lá já ajudando, né? sim, Foi um evento, né, que eu sei que foi família. feito com muito desafio e de última hora e É, que todo mundo deu as mãos e verdadeiramente construiu esse momento é. legal. Então, assim, né, quando a gente fala de liderança, liderar pessoas, só para complementar aí para o final, liderança é congruência, sabe? Por que que eu quis fazer isso com meu pai? Por que que eu levei minha filha mais velha, meu menino ali do meio? Para quem não sabe, no próximo bloco eu falo quantos filhos eu tenho. Por que que eu fiz? Porque eu quero que eles vejam congruência em aquilo que eu ensino com aquilo que eu Que eu faço. faço. Então, esse é o ponto mais forte de um bom líder. É a congruência entre o que eu ensino e o que eu faço. Então, se eu puder deixar uma mensagem final nesse bloco, é isso. Seja congruente. Seja congruente. Fale e faça. Não prometa aquilo que você não consegue fazer, né? Igual a gente fala de números astronômicos aqui, né? E de resultados. É porque a gente é congruente, a gente faz acontecer. E isso eu trago desde a minha base de família. Legal. Herbson, muito obrigado por enquanto, né? Encerramos o primeiro bloco. Conversa maravilhosa, aprendendo muito como sempre. Você é uma pessoa excepcional. E grato a todos aí pela audiência. Até o próximo bloco.
Olá, pessoal, todos bem-vindos ao segundo bloco. Estou com meu amigo aqui, o Herbson, né? Ele que é da Move One, ele é da Teotec. Nós vamos já falar quem são essas empresas Sim. e da Ex-Hyper, né? Ele vai comentar, mas eu tenho uma curiosidade que ele falou no próximo bloco eu conto. Antes de entrar em dois assuntos, quantos filhos você tem, Herbson? Cara, tá vindo entre esse mês e o próximo, meu sexto filho. E três, eu fui tão abençoado por Deus, né? Até uma história engraçada, assim, com meus 12 para 13 anos, eu já orava a Deus pedindo para ser um pai de uma família grande. E eu olhava, assim, um menino na rua chamando pai, pai. E às vezes o pai não dava atenção e na minha cabeça vinha, esse cara não sabe o valor que essa palavra pai tem. E aí Deus me abençoou com uma mulher maravilhosa. Nós casamos e nós estamos indo pro meu sexto filho agora, três meninos e três meninas. Mas para por aí ou Vai continua? parar. Vai parar? Agora chega. É, que é loucura, né, bicho? Não é fácil não, mas eu sou muito abençoado, meus filhos todos saudáveis. É bênção, é bênção de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer a filha dele, ela tem 13 anos. Ela que Sim. estava sendo o braço direito lá na em todo o Hum. evento da Move One. E ela, aí que eu tava batendo um papo com ela, a gente sentou lá no sábado lá para bater um papo, ela falou: "Eu vou escrever um livro". É isso mesmo. Eu falei: "Um livro?". E ela toda empolgada me contando que é um livro para inspirar as pessoas. Ela falou que ia contar a história dela, os desafios, a jornada e como ela encara a vida para inspirar pessoas. Eu falei: "O cara é É. abençoado mesmo, E né?". ela já Com escreveu, 13 anos, com essa mentalidade, tá ela já muito na escreveu frente. 27 páginas. Atualizando agora 27 páginas. Ela Que tá legal. focada. Show, show, parabéns Show de mesmo. bola. A história de família é, sim, que você conta, a vida com o teu pai, o carinho, e todo mundo te ajudando. Tem coisas que não tem preço na vida, né? E Verdade. essa é uma das coisas que não tem dinheiro no mundo que compra essa sensação, né? E essa felicidade. Eu tive gratamente agora a comemoração da minha pequena, 19 anos, a Dani. A pequenininha de 19 anos. É 19, 23 e 28. E o Guilherme é louco por ônibus. Quando ele souber do nosso podcast que você está inserido nesse meio, ele tem pauta autista, deficiente visual, tem outros probleminhas, e ele é fascinado por ônibus. Eu acho que a Cometa tem um museu de ônibus de não sei Tem, quanto tempo lá. tem. E o Eduardo, nosso amigo, o Edu lá do Papo de Busão, já convidou ele para fazer um podcast. Que legal. Ele já está querendo vir para São Paulo para se realizar aí. Você falou numa palavra e depois você comentou outra palavra. Congruência, né? É. Fala um pouquinho mais para nós de congruência. Cara, a congruência, ela rege, ela, para mim, ela é uma base, ela é um princípio. Ela não é nem valor, né? Porque princípio é tudo aquilo que vem antes do que é valor, né? Uhum. A congruência, ela é um princípio. Por que é um princípio? Porque você só consegue ter o respeito, ter o envolvimento das pessoas que estão ao seu lado sendo congruente. Então, tudo aquilo que eu falo, eu preciso garantir que funcione. Tudo aquilo que eu indico que é melhoria, eu tenho que ter a capacidade ou a noção para fazer aquilo acontecer e funcionar. Então, ser congruente é quando você entrega uma estratégia, por exemplo, para um liderado seu, e você consegue mostrar para ele de forma prática e eficiente que você está junto com ele e vai buscar aquele resultado, mesmo quando, por exemplo, aquele resultado, aquele objetivo esteja fora da sua linha de competência naquele momento. Mas o estar junto traz essa congruência, né? E tudo que eu faço na minha vida Quando tem o momento de ser paizão também. tem, obviamente, mas assim, o que que acontece? Esse equilíbrio, perdão, esse equilíbrio, ele é conduzido propriamente pela sua congruência, sabe? Eu consigo te dar alguns exemplos. Uma vez chegou numa das garagens onde eu faço um trabalho de assessoria, um caminhão de bloco, e tinha ali, acho que na época, uns 9 mecânicos parados, e um senhorzinho que era o pedreiro, já senhorzinho mesmo, descarregando um milheiro de blocos sozinho e 14
pessoas ali, 8 a 14 pessoas ali parada, sem fazer nada. Então, quando eu olhei aquela cena e eu tava de terno, eu tirei o paletó, não falei nada com ninguém, fui lá e peguei o primeiro, o segundo, o terceiro bloco. Depois do terceiro bloco, eu não precisei pegar mais nenhum, porque todos aqueles caras que estavam sentados viram a minha ação e trouxeram, pô, se aquele rapaz que estava de terno fazendo um trabalho de assessoria e consultoria dentro da empresa se dispôs a ajudar o pedreiro, por que que eu não posso? E aí eles foram ajudar. Isso é congruência em liderança. Porque o liderado, ele segue você a partir do que você faz, não do que você fala. É como os filhos em casa, o seu É como espelho. os filhos em casa, exatamente. Então, tudo aquilo que eu faço hoje na minha vida, eu busco congruência profissionalmente, como pai. Então, será que eu estou dando o exemplo ideal para que meus filhos se desenvolvam e cresçam sendo pessoas honestas, saudáveis, competentes? Será que eu sou congruente com isso? Um exemplo vivo foi o evento, que todos estavam lá, vendo a congruência do que eu falo em casa com o que eu pratico na rua. Quando a gente fala de liderança, uma vez que você delega uma atividade nova, por exemplo, dentro da empresa, você foi congruente ao ponto de treinar e habilitar aquela pessoa para executar, ou você simplesmente delargou a situação na mão dele? Então você tem que tomar sempre cuidado com essa palavra, você tem que construir a sua congruência, né? E o que mais a gente vê na empresa é, você usou um adjetivo, eu vou usar outro, despejar. Ah, sim, Despejar o pacote de funções. sim. Aí eu tive um outro podcast, eu citei, e vou citar novamente a Ana, né, de uma empresa que eu fiz um trabalho, e ela tinha como compromisso controlar a velocidade, excesso de velocidade. O limite lá era 90, era a transporte rodoviário de carga. E aí, 91, 92, 93 de pico, advertência por escrito, gancho, até uma admissão, por exemplo. E eu vi que ela era extremamente frustrada, eu vi que ela não conseguia tracionar o serviço. E aquilo me incomodou. Falei, Ana, como é que você faz seu serviço? Não é nem função minha, objetivo. Mas como é que você faz? Por que você faz assim? Não, porque falaram que é assim, a 91. Eu falei, me mostra, você tira o relatório desse caminhão aí pra pegar pelo rastreador, né? Eu falei, agora me tira o relatório daqueles dois caminhões. Ela falou, por quê? Eu falei, aquela mão, aquele dedo, o Do senhor encarga do dedo auditor, né? podre, né? Tem uma pilha assim de coisa, você vai lá e puxa as duas folhas do meio, né, aleatórias, é as únicas que tem problema no universo, né? Daí puxei, não que tinha problema, mas foi de encontro, talvez seja a mão de Deus, né? Com o que eu queria mostrar para ela. Falei, não, tá vendo esse motorista aqui, ó? Esse motorista dirigindo a 90. Ele não teve nenhum pico de 91, você não chamou a atenção dele, e esse motorista, né, tá acabando com o equipamento. Consumindo muito mais combustível, emitindo muito mais CO2, gastando muito mais freio, muito mais pneu. E esse outro motorista que você chamou a atenção, ele teve um pico aleatório de 91, que pode ter sido proveniente de uma inércia que ele não controlou bem, que foi positivo para a empresa, embora dê um pico, porque quanto mais inércia, menos eu gasto combustível, né? Sim, Desde que feita com segurança, e você, então, de quem você deveria de chamar atenção, você não o fez, e desse motorista você o fez. Eu falei, muda a tática. Pega esse de 91, 92, 93 e orienta ele só. Ó, dá uma cuidadinha e tal. Elogia que ele está conduzindo a máquina corretamente, trazendo economia, emitindo menos CO2, cuidando do mundo. Parabenize ele. E esse motorista aí esse você conversa. Não é porque ele não feriu a regra que que ele ele é seja. mais eficiente, Pois né? é. Quando ela sentiu isso é uma coisa que vou levar pro resto da minha vida. Eu vi os olhos dela brilhar, porque ela encontrou sentido e razão no que ela estava fazendo. Imagina uma menininha nova, recém-formada, falando com um motorista de 40 anos, chamando a atenção. Aquilo era frustrante para ela. E ela encontrou sentido e hoje ela faz isso com paixão, Legal. É isso aí. Isso é liderança, né? né? Eu acho que isso é congruência, né? Congruência, Porque eu não queria liderança, estar no lugar daquele motorista sendo direcionamento. chamado atenção, gerando benefício para a empresa, sendo chamado atenção. Eu sempre lutei muito contra isso nas minhas
trajetórias profissionais. E quem precisa, muitas vezes, está oculto e está dando risada atrás do toco, né? Sim. Isso que você colocou, eu tenho dentro da minha metodologia, eu tenho uma parte que eu falo sobre visão sistêmica integrada. Isso é um método. O que que é uma visão sistêmica integrada? O que você falou, olha, não estava no meu escopo de atendimento daquele serviço em si, mas eu percebi que eu poderia agregar e trazer novos resultados. E talvez você mudou a vida profissional e pessoal de uma pessoa através dessa questão que você se posicionou para resolver. Porque talvez involuntariamente, ou já está enraizado isso em você, você teve essa visão sistêmica integrada. Porque quando a gente entra numa corporação para trazer um resultado, a gente não olha para um departamento único. A gente olha para o conjunto da ópera. Então, essa visão sistêmica integrada, ela é algo assim abençoado. Por quê? Porque a gente consegue trazer benefícios e resultado em todas as áreas que a gente passa. Eu costumo dizer até no pessoal, né, com a galera lá, fala, nossa mão é abençoada, onde a gente põe a mão prospera. Porque é a intenção do que está sendo feita, é a visão. Eu não estou aqui olhando só para uma coisa, é todo o sistema, como está funcionando a câmera, o microfone, as televisão, as É o contexto. propagandas. Então, ao mesmo tempo que a gente está conversando, a gente está vendo um sistema integrado funcionando. Quantas pessoas no dia a dia aplicam isso nas suas funções do seu trabalho? Um dos grandes segredos que nós temos em assessoria e consultoria é a implementação dessa visão, onde todo mundo começa a andar para quê? Para o objetivo global da empresa. O que na verdade acontece, né, Ernesto, é que muitos desenvolvem o seu trabalho brilhantemente, mas focado na sua atividade, na sua função. Isso é Ó, ótimo? É ótimo, é mas o quando exemplo, você olha o conjunto, isso não é bom, porque nem sempre o resultado vem daquela área. é o exemplo que você deu sobre economizar no quê? Na peça ou na soltura do veículo, Isso, entendeu? caminhão parado ou desconto em peça. Exatamente. Então é basicamente isso. Se o cara do almoxarifado estiver só preocupado em reduzir o custo no ato da compra, ele não está olhando a qualidade de vida do produto, ele não está olhando o lead time de atendimento dele e ele não está olhando quanto está custando aquela operação que está aguardando um desconto de R$ 10. Entende? Então, assim, se não tiver essa visão sistêmica integrada na corporação, isso em qualquer lugar, ela está fardada ao fracasso ou ao prejuízo astronômico. Ela não consegue ter a saúde devida. Porque se eu tenho, por exemplo, eu tenho 10 horas de trabalho, me custa 2.400 o dia de parada do veículo, custo fixo, que é a depreciação, remuneração, o retorno do capital investido, a lucratividade e o custo de estrutura operacional, administrativa, luz, água, telefone, entre outros, né? Então, e eu tenho 10 horas de jornada só, então eu tenho R$ 240 por hora, né? E como é De 60, custo. isso, de Nós não custo. estamos falando nem de receita, né? Então dá R$ 40 por minuto. É isso? 4 vezes 6, 24. Não, de custo. R$ 40 por minuto. Se eu desenvolvo alguma coisa na minha empresa que, que custe 39 minutos e eu perco 40, eu estou perdendo R$ 1. Né? E aí é que vem aquela conclusão, né? Caminhão parado, desconto em peça. O que normalmente faz muito bem feito e está na linha do que foi orientado, eu vou comprar mais barato. E aí falta essa pessoa que seja o nexialista, que ligue tudo. Sim. Não, compra agora na autopeça e paga R$ 200 mais caro, mas coloca o veículo para rodar. Por Uhum. quê? Porque custa 2.400. E se eu perder um dia, eu vou ganhar 200 e vou perder 2.200, Exatamente. né? Ah, eu demoro 1 hora para trazer a peça, 1 hora me custa 40 minutos e eu vou ter R$ 200 de desconto. Tá dentro? Agora você tem que ver qual é o intervalo de tempo. Sim. Porque não adianta nada eu liberar um caminhão à noite. Ele não vai carregar à noite, ele vai carregar só no dia seguinte. Então, às vezes, vai ficar mais caro, mas eu vou liberar o caminhão agora, ele vai me sair 2 horas antes, e com 2 horas antes eu carrego ele.
Sim, Então, nem sempre o menor custo é o mais barato, sim, né? Então, são várias coisas, e acho que isso você pontuou muito bem, né? Que eu sempre falo quando eu palestro, né? Você vai contratar uma consultoria na área financeira. Dilata pagamento e curta recebimento. Ótimo. 1% de juro capitalizado vira 3,5%, 4%. Só que eu vou sobrecarregar meu contas a pagar na compra de peça de 5 a 10%. Eu ganho 3 e já perco 2 de cara. sim. Na verdade, eu não ganho 3, né? É, A diferença dos 5 que eu perco para 3, eu já estou perdendo 2. tá E perdendo. tem a sensação de que eu estou ganhando 3%. É que eu chamo isso de custos ocultos, né? Por que que eu chamo de custos ocultos? Porque normalmente isso não está numa apresentação de uma pessoa de compras, de um financeiro e etc. Então são custos que eles têm números, entre aspas, escondidos. Superficiais. Exatamente. Sólidos, Sólidos, no reais, objetivo, dentro do processo e verdadeiros, procedimento da empresa, verdadeiro, mas não é olhado. a Não, fundo. não é olhado da forma que deveria. Então, se esses profissionais começarem a entrar e mergulhar, que nem eu dei o exemplo, porque tem coisas que, assim, eu profissionalmente eu não entendo. Por que que, por exemplo, o comprador não participa de uma reunião de disponibilidade de frota? Por que que o comprador não participa da reunião de indicadores da operação? Mas não é participar para encher linguiça, que nem eu já vi em empresas que o cara senta lá, cruza os braços e fica lá, e depois acaba a reunião, não entendi, foi nada, não sei o quê. Não, cara. É assim, beleza, perdeu lá na operação 30 carros esse mês. Por que que perdeu os 30 carros? Ah, por causa da manutenção. Por que que a manutenção perdeu esses carros? Ah, porque dos 30, 20 faltou peça. Por que faltou peça? Qual é a dificuldade? Será que a curva A, B e C está bem definida dentro do almoxarifado? Será que o lead time de atendimento está adequado? Será que a gente precisa desenvolver um consignado dentro da empresa para não ter o custo dentro da empresa e ter a peça ali à disposição? Então, esse tipo de análise ela precisa ser feita a partir do dado operacional. E aí, onde que as empresas já começam errando? Ah, o comprador, por muitas vezes, tem a autonomia de 100% de tudo. Então, o comprador define marca, define modelo, define preço, define isso. Mas ele não sabe o que está acontecendo na outra ponta e muitas vezes ele nem desce na oficina, que eu já vi vários casos, para entender a aplicação daquele produto. Porque aquele produto entrega 1/4 de performance. E Exatamente. quando eu entrego 1/4 de performance, eu não estou entregando só custo de aquisição. Eu tenho o custo de trazer o veículo para a garagem, o custo do veículo reserva, o custo de estrutura, porque eu tenho que ter uma estrutura muito mais que suporte muito mais rotatividade de ativos lá dentro, e o custo do dia do veículo parado. Eu vou te dar um exemplo assim, bem básico, que pode entrar em todos os frotistas. Você pega o filtro do ar-condicionado, por exemplo. Né? Nos ônibus a gente tem até o filtro anti-pólen do ar-condicionado. Se você pega um filtro normal, original, bem estruturado, bem planejado, ele dura ali 60 mil quilômetros, por exemplo. Se você pega um filtro convencional aí de mercado, fabricado nas coxas, como diz o ditado popular, ele dura em média ali, no máximo 15 mil quilômetros. 1/4. Aí a diferença de valor de um para outro normalmente é mais ou menos R$ 8. A diferença de um para outro, R$ 8. Só que aí tem outro agravante. O original, ele não é inflamável. O outro é inflamável. A gente teve lá no nosso evento uma exposição de filtro, através da Lean Filtros lá também, por exemplo. E aí o que que acontece? Eles estavam mostrando lá na prática. Um demora 3 segundos para pegar fogo. O outro, ele se decompõe e não pega fogo. E aí você tem um ônibus de 2,5 milhões, você tem um caminhão de 1,5 milhão, que você está pondo em risco por causa de De R$ 8 R$ 8. uma compra extremamente assim, cara. Sem olhar o viés financeiro, né? Porque R$ 8 para 4 vezes a durabilidade
por si só já paga a já conta. pagaria a Nós estamos conta. vendo por um outro viés agora. Técnico, De nós estamos segurança, de falando. produtividade, entre outras coisas. Técnico e etc. E aí você vai entrar. Aí eu ia comprar, por exemplo, em 3 meses eu ia comprar 100, em 3 meses eu passo a comprar 400. Mas eu estou economizando R$ 8 na compra. Então, esses detalhes, eles precisam ser estudados, eles precisam ser evidenciados e controlados. Só que na rotina do dia a dia, às vezes passa batido. Na rotina do dia a dia, quem está com o poder de fazer isso não tem, às vezes, a capacidade técnica para fazer isso, Ou visão, ou ou não tem a direcionamento, visão. clareza, né? Então, Também se não mostra quanto é que custa, né? E o custo não está diretamente ligado só ao valor de compra, ele vai continuar exercitando o valor de o compra. valor de compra. Então, assim, quando a gente entra, por exemplo, com a Movilan numa empresa, a gente faz toda essa análise de processos internos, treina e habilita as pessoas existentes lá para que elas absorvam essa nova cultura e tragam um resultado eficiente nas suas operações dentro da empresa. É que eles levam a luz, né? É, Quem usa não compra, quem compra não paga e quem paga não usa. exatamente. Isso. Mas pode sentar, pode conversar, pode Pode. construir junto o meio, né? Construir juntos. E aí entra outra palavra que eu te falei, né? Que é a conivência. Vamos no próximo bloco, então. A gente acabou terminando o primeiro bloco. Eu ia puxar essa palavra, vamos deixar porque é bem pesada, vamos deixar para o terceiro bloco. Obrigado a todos aí pela audiência. Emerson, obrigado pelas palavras Que é e isso. pelo aprendizado aí. Até o próximo bloco. Valeu. Olá, pessoal. Estamos no nosso terceiro e último bloco. Estou aqui com meu amigo Erbson, da Move One. Nós vamos ter que falar da Move One, Não pode esquecer. da Teotec e da Ex-Hyper. Isso. Né? Nós não falamos ainda. Mas antes, no final do segundo bloco, o Eberson comentou uma palavra que eu tinha comentado no intervalo do bloco, né, entre o primeiro e o segundo, que é conivência. Exatamente. Fala um pouco para nós de conivência, Eberson. Cara, conivência, eu vou trazer até uma forma mais lúdica para explicar, né? É muito fácil eu ser conivente comigo mesmo. Então, por exemplo, assim, a conivência ela vem através daquelas histórias que a gente conta para validar o que a gente quer. Então, por exemplo, eu estou no regime, mas eu quero comer um doce. Aí eu falo assim, não, mas é só um doce. Aí depois eu falo, é só mais um sorvete, é só mais uma bala. A conivência na esfera profissional,
é quando eu tomo decisões que favorecem o meu departamento, não a empresa, que é diferente. Favorecer um departamento é diferente do que favorecer a empresa. Então, o que que acontece hoje no mercado? Que nós temos muitos profissionais coniventes com aquilo que é propício para ele. Então, a gente estava falando de custos, por exemplo. É muito conivente para uma pessoa tomar uma decisão de comprar a manta R$ 8 mais cara. Porque num montante, ele vai chegar ali para o empresário e falar: olha, a manta, nós compramos 400 mantas que custava aqui, por exemplo, R$ 20, um exemplo. A gente comprou 400 e eu consegui comprar essas mantas por R$ 13. Então eu tive uma economia ali de R$ 7 em cada manta. Pô, legal esse número para apresentar. Mas ele é mentiroso. Por quê? Em vez de comprar 400 mantas, você poderia ter comprado apenas 100 mantas. E aí, quando você faz a conta, o jogo inverte. Então, essa conivência é o que tem prejudicado as corporações hoje em dia. E a vida pessoal, tá? Que E às uma vezes é involuntário, por não involuntária, conhecer, né, tecnicamente o produto, e às vezes é voluntário. voluntário, tem as duas esferas, né? Porque assim, eu quero mostrar um resultado do meu departamento. Então, toda a vez que a gente entra numa corporação, não é o meu resultado, é o Não dá nem para resultado entrar nesse viés, da mas às vezes eu tenho corporação. interesses próprios em tudo isso também, né? Sim, sim. Muito particulares. Muito particulares, exatamente. Acontece muito, inclusive, no mercado, né? Então, a conivência, é, você abrir mão da conivência não é para qualquer pessoa. Lembra que no primeiro bloco eu falei assim, olha, nós somos uma empresa que a gente tem uma metodologia que ela vem com o formato Kaizen, ela está sempre em melhoria. E essa melhoria às vezes dói dentro da minha alma, porque eu vou ter que mudar um processo que eu criei e desenvolvi. Às vezes eu tenho um Mas o que importa é o processo, bem comum. eu tenho um processo aqui muito bem definido que leva o nome do Eberson. Aí vem o Rodrigo lá e fala, cara, Eberson, esse processo seu aí tem que mudar, tem que ajustar para isso, para isso, para aquilo, para aquilo. Só que essa mudança vai levar o nome de quem? Do Rodrigo. E aí, o que que eu faço? Eu tenho a humildade suficiente de deixar o Rodrigo levar o nome para aquele projeto, ou eu não vou mudar meu projeto, mesmo sabendo que o seu projeto vai trazer uma eficiência melhor, só pelo meu ego, só pela minha conivência de ter o nome lá. Então, cara, eu aprendi isso, não foi fácil, mas eu aprendi e desenvolvi isso. E hoje eu aplico isso. Eu não preciso levar crédito no nome de ninguém, sabe? Pô, se for o Rodrigo, galera, eu tô trazendo essa xícara aqui que foi o Rodrigo que desenvolveu, mas eu uso ela com maestria e eu posso te ensinar a usar ela com maestria. Vamos ver? Ele desenvolveu o método, eu desenvolvi a forma Você tá de fazer com entendendo? mais eficiência. Então, essa Ou eu parte. aplico com, com amplitude, né, à luz do método, de forma magistral que ninguém consegue fazer. Lá no início da minha jornada, cara, eu não dava muita honra ao criador da coisa, sabe? Sendo bem, acho que a gente precisa ser congruente, né? Ser honesto. Eu tinha um pouco de dificuldade. Cara, eu fui aprendendo isso ao longo da minha jornada, que aquilo era um câncer que eu tinha. Então hoje eu dou crédito a tudo, a todos. Cara, olha, ele me deu uma ideia legal, ele juntou com a minha, formou isso aqui, isso é novo, isso aqui é só exclusivo do Rodrigo, só que funciona muito, vamos pôr em prática, porque eu tô olhando para o resultado geral. Lembra da visão sistêmica global? É a visão sistêmica que conduz, é o contexto da situação que conduz, não é a conivência comigo. E sabe, Everson, assim, eu falo para meus filhos isso. No que a gente é bom, a gente é bom. Ponto. Ponto. Acabou. O que nós temos que saber? No que nós não somos bons. E aí, no que eu não sou bom, eu trago pessoas que são boas. Boas. É isso que faz um time vencedor. Porque Exatamente. ninguém é completo, Ninguém né? completa. E isso é muito difícil, né? Os meninos do marketing aí, né? A Jéssica, que acaba liderando eles lá, de vez em quando me pedem opinião. Eu falo, eu não vou dar opinião. Eu não entendo nada disso.
E a minha opinião pode, inclusive, deixar vocês Mais confuso. mais perdidos. Entendeu? Eu tenho que, se eu sou confiável, eu confio. Ah, é o melhor? Talvez não, mas foi feito com amor, por pessoas que amam o que fazem, que têm paixão, né? E vai sair muito melhor do que a minha opinião, do que se eu estivesse fazendo. Então eu tenho que ter a humildade de saber que eles são muito melhores do que eu. Talvez fazendo de forma muito diferente do que eu imagino, mas eles são os especialistas, né? E é isso que falta na empresa. Né, o Lutônico que falava, né, fazer a brincadeira da sandália da humildade, lembra disso? Sim, lembro. E isso eu acho que falta bastante nas empresas, né? É. E quando a gente entra de forma assim, por eu ter passado por uma trajetória dentro dessas empresas de frota, então eu já passei por todas as áreas, essa metodologia que a Movian traz pro sistema de transporte de frota, ela traz essa metodologia muito adaptada em 3 linguagens, que é a linguagem do operacional dessas empresas, que são os mecânicos, eletricistas e etc., a linguagem da gestão e a linguagem do dono. Então a gente, cara, de forma maestra mesmo, sabe? A gente conseguiu desenvolver essa maestria de unir esses 3 interesses e trazer o resultado global para a empresa. Então hoje, o que a Move One faz? Ela entra dentro das corporações e ela tem 3 modalidades de trabalho hoje, que é consultoria, assessoria e treinamento. Na consultoria, a gente entra, analisa e desenvolve as ações para as empresas. Na assessoria, a gente faz o que a consultoria faz, implementa essa ação e vira dono do resultado, que é a obrigação de entregar o resultado daquilo funcionando, né? E o treinamento é de acordo com a dificuldade e a necessidade da empresa. A gente até estava conversando da possibilidade aí futura da gente fazer um centro global de treinamento para o Brasil, né? Onde a gente possa trazer profissionais do Brasil inteiro e treinar eles com essas metodologias que trazem eficiência, dinheiro para os frotistas, e esse dinheiro pode ser utilizado como recurso para melhorar a condição do trabalhador, para investir em novas atividades dentro da A empresa, saúde financeira da empresa, né? saúde financeira da Você empresa. falou muito bem um tema agora nesse bloco que eu falei minha vida inteira. Como você disse, eu também errei muitas vezes, errei muito, né? Intensidade, mas a grande diferença está em reconhecer o erro. Sim, Eu sempre falo que quando a gente está disposto e reconhece que você possa estar errado, não precisa nem falar que está errado, que você possa estar errado, você assume uma condição de vou avaliar se a minha atitude foi certa ou foi errada. E dentro autorresponsabilidade. da empresa, nós não temos só dono e só funcionário. Nós temos fornecedor, nós temos cliente, nós temos, sei lá, o pai, ou a mãe, ou o tio, um vizinho, um amigo, ou uma instituição de caridade que aquele funcionário que trabalha com a gente ajuda. Sim, Que não precisa ser o funcionário da empresa, pode ser o funcionário do nosso cliente ou do nosso fornecedor. Então, se eu não tenho equilíbrio, entendeu? Se eu sou um comprador que quer mostrar só o meu resultado e esmago o meu fornecedor porque eu tenho um poder de compra, eu posso quebrar ele sim, e posso causar um dano irreparável a várias pessoas. sim. Então, eu também tenho que ter sapiência de executar bem a minha atividade com equilíbrio, né? Com consciência. Porque senão eu vou só na linha de sufocar, que normalmente é o que acontece no mercado, né? E eu acho que não vai na linha de parceria. Não vou na linha do entendimento de que eu tenho coisas melhores, que entregam mais resultado, que entregam mais produtividade, que entregam menos parada, né? Que a conta final não é a financeira básica. 1 mais 1 é igual a 2. A conta final é um conjunto de fatores que 1 mais 1 é igual a 2. Mas quando eu coloco essas variáveis, isso pode ser 10 ou pode ser menos 5. É, tem 2 pontos assim que eu lembrei que faz sentido eu trazer. Só não me deixe esquecer. Da parte romântica, eu vou explicar, mas agora eu vou falar, por exemplo, de algo que quase todas as empresas têm: missão, visão e valor. Está muito nas paredes da empresa. A Móvel, ela não nasce com missão, visão e valor.
A Move On, ela nasce com metas, objetivos e resultados. Você falou, inclusive, isso lá quando você palestrou. Exatamente. Então, nós não somos uma empresa que nasceu fantasiando que é uau. Não. Nós nascemos com metas, objetivos e resultados. É isso que move a gente, dentro do contexto das empresas. Só que, ao totalmente o contrário disso, É a visão romântica? nós temos a visão romântica. O que é a visão romântica da nossa empresa? Da nossa empresa, não, de todas as minhas empresas. A gente tem no fundo do nosso coração que o nosso trabalho gera dignidade à sociedade. E eu vou te explicar por que o nosso trabalho gera dignidade à sociedade. Por quê? Através do nosso trabalho, as corporações crescem e contratam mais, e as famílias podem ter a dignidade de ter uma refeição saudável dentro de sua casa, a dignidade de poder pagar uma escola, a dignidade de poder comprar um carro, comprar uma casa e assim sucessivamente. E nem sempre essa pessoa vai saber, na verdade nem sempre não, quase nunca ela vai saber que foi através de uma estratégia bem definida que nós fizemos, que potencializou aquela empresa a crescer. Então, assim, quando eu faço o fechamento no final do ano das empresas que a gente faz assessoria, e eu trago um momento natalino como, tá até próximo já, né? Como um momento família, dentro do meu coração arde assim, eu levei dignidade à ceia de Natal dessa família. Quando eu vejo lá, a empresa X contratou 50 funcionários a mais, a empresa Y contratou 10 funcionários a mais, porque cresceu. Quando eu vejo, por exemplo, as transportadoras sendo mais eficientes e não perdendo carga. Quando eu vejo os passageiros andando de forma mais confortável, com o ar-condicionado sempre funcionando, com o carro não quebrando em via pública. Então, eu enxergo que na ponta, o propósito daquilo que eu estou fazendo é gerar dignidade à sociedade através dessas estratégias, desses movimentos, dessas execuções, dos resultados gerados, eu consigo dar conforto, comodidade e segurança para o Brasil através do nosso trabalho, gerando essa dignidade, entendeu? Isso é o propósito. É o propósito. É a nossa, que eu chamo de parte romântica da nossa Isso empresa. é o que eu falo de empatia, né? Você colocar no lugar do outro, que você fala que é a congruência, né? Congruência. Tem que ser congruente. Exatamente. Eu posso ser tido como brincalhão, eu posso ser tido como sério, eu posso ser tido como rígido, duro, mas eu tenho que ser justo. Tem que ser justo. Aí você pergunta, ó, o cara é muito duro, mas o cara é justo? Não, ele é justo. Então ele não é duro. Ele está se Exatamente. fazendo daquela atitude para poder ser justo e trazer o processo nas rédeas, né? Eu acho que isso é o ápice. Agora conta um pouquinho, Hermes, tá indo para o final do terceiro bloco, né? O que é Move, embora você já tenha falado um pouco da Move One, né? Quem é a Move One, quem é a Teotec e quem é a Ex-Hyper? Vamos lá. Todas as minhas empresas, elas nasceram de dificuldade do sistema de frotas, né? Então, eu vou começar pela Teltec, que foi a primeira empresa que eu criei. Eu sempre tive problema com motor de partida e alternador quanto gestor de frota. Então, o fornecedor não me atendia no prazo, tinha uma qualidade ruim e eu não conseguia ter uma performance nas empresas que eu entrava. E eu falei, cara, eu preciso fazer diferente. Já que ninguém cria, eu vou criar essa empresa que vai gerar performance em alternador e partida. Foi aí que eu desenvolvi, com base técnica, experiência e vivência, a Teltec. Então a gente está à frente dos nossos concorrentes nesse aspecto, por quê? Porque eu estou na outra ponta. Ao mesmo tempo que eu sou fornecedor, Você é consumidor eu do sou teu consumidor serviço. do produto. E aí entra a congruência. Eu não posso ser incongruente com o que eu falo, com o que eu ajo. Então, assim, a Teltec, ela traz uma performance eficiente, porque eu preciso manter meu nome saudável no mercado, porque eu preciso ser congruente, porque eu preciso mostrar que eu tenho essa competência técnica de trazer resultado. Então, a Teltec nasceu disso. Então, a Teltec é uma empresa que, inclusive, está na Copa Truck,
né? Conduzindo os brutões lá, né? Caminhão 19 19, da equipe Electric Truck. Vai ter isso. corrida agora em Londrina, né? Nós estamos aí ajustando os E os caminhões essa 70 semana. também, E tem né? uma imagem muito bonita no para-brisa do caminhão 19 lá, Teotec. É. Então a gente está fazendo esse trabalho lá. Por quê? Porque a gente está buscando trazer essa performance não só para os caminhões da Copa, mas para trazer essa eficiência operacional para os frotistas. Então convido vocês a buscar a Teutec Peças, que é uma empresa especializada em motor de partida e alternador, né? E também daí nasceu a necessidade de comunicação visual, né, dos frotistas e etc. Eu via muito problema também, pessoal de reposição de adesivos para frota, essas coisas todas, tendo muita dificuldade. Fui lá, criei a Xzipper também. Que tem um nome bem diferente, né? X é X-I-P-E-R. E o Isso. que significa? Significa, o X é a multiplicação, o I é a identidade, porque toda empresa que a gente entra, ela tem uma identidade própria. Dentro da identidade dela, ela gera um propósito, que é a solução que ela entrega. E aí tem a questão da execução, porque se O E? você tem, o E significa execução, porque sem execução a gente não gera o R, que é o resultado. Então, esse nome foi pensado em multiplicar a identidade e o propósito das empresas através de execução e realização. E É aí, forte. somando tudo isso com todo o tempo que você tem, né, de chão, de oficina, entre outros, né? Nasce a Move One. Isso. A Movian, ela nasce dessa necessidade de atualização do nosso mercado. A Movian é uma empresa especializada em frotista que traz solução de A a Z dentro da frota. Essas soluções, elas não são nem sempre implementadas por mim. Ela é implementada por mim e com todo o corpo de time especialista que a gente tem. A pessoa mais fraca que a gente tem no nosso time tem 20 anos de experiência. Mas não é só 20 anos de experiência, são pessoas que têm 20 anos de vivência em transporte e elas nunca pararam com questão de inovação, tecnologia e resultado. Então, um critério básico para entrar dentro da nossa empresa e ser um prestador de serviço junto com a gente para trazer resultado ao frotista, ela ter mais de 10 anos de experiência no transporte e ela está em constante evolução. Então a gente tem a obrigação ali de fazer no mínimo 3 atualizações por ano para que a gente possa estar atenado às Com as mudanças, tendências tendências e possa reverberar isso onde a gente está, onde o nosso time está. E isso incluindo até o RH das empresas, RH financeiro, manutenção, operação e assim sucessivamente. muito legal. Estamos no final do terceiro bloco e eu gostaria de ter de você uma frase, por exemplo, que você gostaria de deixar de recado para o nosso Ah, público. Você, Uma frase, uma mensagem. você me pegou de surpresa, mas assim, tem coisas na minha vida que regem como base. E eu vou trazer para vocês aqui o segredo do sucesso. Essa é a frase que eu quero deixar para vocês. O sucesso, ele deixa caminho, rastro, em qualquer coisa que você vai fazer. E o sucesso, ele está atrás do básico bem feito com a constância adequada. Então, se eu puder deixar uma mensagem final para você aí, defina o básico que você precisa fazer para qualquer atividade, aquele básico bem feito, e aplique nele a constância adequada. Esse é o segredo do sucesso para qualquer coisa que você vai fazer da vida. Resiliência. Básico, bem feito, com constância adequada. Essa é a frase que eu Legal. espero que impacte você e traga resultado na sua vida. Com toda certeza vai trazer. Erbson, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite. Já quero deixar as portas abertas para te falar de. Nós estamos no mercado, você está no mercado inserido, né? Eu, particularmente, acabo divulgando os vídeos. Eu tenho uma rede de motoristas autônomos bastante grande no meu celular, né? Contatos. Eu acabo mandando de forma individual, né? Porque eu quero realmente ajudar. Isso, estar aqui, muitos fazem isso como um meio de vida, né? Uhum. Eu voltei a dar aula e
e tenho palestrado, sempre que eu sou convidado, agradeço o convite que você fez por palestrar lá no teu evento, né? Mas é para levar isso como um propósito de vida, para honrar as pessoas que um dia, de alguma forma, nos trouxeram aprendizado. Aprendi várias coisas aqui, né? Como eu aprendo em todos os podcasts que eu vou levar para a vida, tenho certeza disso. Vi você uma pessoa extremamente diferenciada, não precisamos conversar muito para ver que você é um cara muito especial. Te agradeço de novo de coração, tá, por essa oportunidade, esse momento, e a casa é sua. Seja sempre bem-vindo para conversar, né, e já para a gente já deixar agendado uma próxima conversa. Legal. Bom, eu que agradeço, né? Acho que a gratidão move o mundo, né? E então, agradeço a Deus em primeiro lugar, né, por ter conectado a gente, por ter gerado oportunidades mútuas, né? Eu sempre falo que a coisa tem sucesso quando o sim é para ambos. E a nossa parceria tem sido dessa forma. Eu acredito que a gente vai receber vários sims aí ao longo dela. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter agregado ao nosso público aí com valor. Espero que tenha gerado algumas micro mudanças aí. E me coloco à disposição. Vai lá no meu Instagram, lá, Herberson Santos. Me procura lá, manda mensagem, ou eu e a minha equipe vai atender, e a gente sempre está disposto a contribuir e ajudar aí com a sociedade. Muito grato de novo, grato por você estar aqui. E como prometido, né? Hoje um especialista da área de manutenção de frotas pesadas, tem uma vivência diferenciada, atitudes e práticas diferenciadas que podem levar para você, motorista autônomo, você, pequeno empresário, você, grande empresário, seja do setor rodoviário ou do transporte rodoviário de passageiros, urbano, né, ou outro segmento de carros, motorista de Uber, que pode aplicar o Sim, mesmo conceito, né? Estamos falando só de diferença de máquina, é um conteúdo que você possa realmente refletir sobre as suas atitudes para que você tenha um resultado diferente e que esse resultado diferente seja multiplicado para a sua sim. família. E sabe o que é legal? Só para a gente finalizar, você aí do outro lado, compartilhe isso aqui com pelo menos 3 pessoas que fazem sinergia com você, que você quer ver crescer, que você quer ser evoluir, porque o conhecimento adquirido, ele só toma forma e validade quando você reverbera aquilo para o próximo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então convido você que está assistindo, no mínimo, mande para 3 pessoas que você fala, pô, faz sentido essas pessoas ouvirem isso. Isso no mínimo. Agora, se você for abundante, fica aí ao seu critério levar para onde você quer levar essa mensagem. Legal. Novamente, muito obrigado e muito obrigado pela sua audiência e Papo Sem Fronteiras entregando conteúdo diversificado para te ajudar. Um abraço.